Antônio. Obrigado mais uma vez, professora, viu? Eu que agradeço. A gente vai conversando. Eu que agradeço pelas palavras. Boa tarde a todos e a todas novamente. Estamos aqui para seguir a nossa mesa, nossas tardes aqui com o Camille. Está acabando, infelizmente, é a última dupla. Meu coração fica apertado, mas é o jeito. E tenho certeza que ainda este ano tem mais. Vamos agora com a fala do André Silva. André Silva é doutorando em texto, discurso e relações sociais no PPG de Letras da Universidade Federal de Pelotas. É mestre em educação pela UFPEL, Pelotas também, né? E graduado em filosofia pela Universidade Católica de Pelotas. Seja muito bem-vindo, André Silva. A palavra é toda sua, nos próximos 30 minutos. Obrigado, vocês me escutam bem? Tá me ouvindo bem, Igor? Certo. Eu vou passar já a leitura do meu texto, que eu preparei para esse momento tão importante, e também cronometrando aqui para não me passar tanto. A ideia é falar exatamente meia hora, então eu espero não me passar muito. Também queria dizer inicialmente que é uma perspectiva bem inicial, tem um ano mais ou menos que eu venho estudando algumas coisas que eu vou trazer aqui, e também me sinto um pouco cada vez mais estrangeiro, assim como muitos, por tratar de levar o Camus para dentro da linguística. Então eu parto do que a Samara trouxe também, né, aquela parte da filosofia e da literatura, e eu coloco mais um elemento que é a própria linguística. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização desse evento, que é tão único, que visa a expansão de Camus e de um conhecimento tão plural que está sendo evidenciado para todos que estão presentes neste evento ao longo desses 3 dias. Fazer parte disso me faz muito feliz, pois são 5 anos estudando Camus, com uma interrupção de 2 anos do meu mestrado em educação, porque eu fui para uma outra linha de pesquisa, uma outra linha de estudo. Então, estudei em 2015 o Camus e pude voltar no ano passado a pesquisar a fundo o autor. Espero que em breve, então, possa sair daqui do sul para encontrar todas e todos, para que a gente possa, então, enriquecer mais as nossas discussões e conexões. E abraço a todas e todos também que estão aqui presentes, sobretudo aqueles que querem conhecer ainda mais sobre o autor. Falo isso, pois a minha vontade sempre foi a descentralização na filosofia. Em meu trabalho de conclusão de curso, eu já conversava com Camus e a literatura é um espaço um tanto fechado e conservador, como foi o que eu estava frequentando. Hoje, no meu doutorado em letras pela UFPEL, eu me sinto feliz em ser acolhido pela linha de texto, discurso e relações sociais para que eu consiga fazer um estudo interdisciplinar entre filosofia, literatura e linguística. Tenho estudado a subjetividade e a tríade pronominal, um eu, o tu e o ele, na obra O Estrangeiro, partindo de um estudo do linguista Émile Benveniste. Para entender o papel da personagem Meursault como pessoa e como não pessoa na obra. Aliás, isso diz muito sobre o que estamos fazendo aqui hoje e sobre o que estamos vivendo no Brasil. Ademais, a minha fala aqui é justamente para conversarmos sobre essa travessia, muitas vezes proposta a nós a fim de que deixemos de lado as nossas construções como pessoa diante dessa existência partilhada. Se somos em sociedade, qual é o nosso papel diante dessa crise que nos assola e tenta inverter os nossos caminhos? Busco discutir sobre a subjetividade e sobre o experienciar de si no mundo, de acordo com as prerrogativas levantadas pelos escritos de Albert Camus sobre o absurdo e a revolta. Nesses 3 dias de evento, conseguimos absorver, através dos palestrantes, perspectivas interessantes sobre o pensamento camusiano, e o que trago aqui hoje visa colaborar para a construção deste pensamento e deste conhecimento. Em 1946, Albert Camus proferiu nos Estados Unidos uma conferência chamada Le Crise de l'Homme, salientando que era necessário que houvesse, entre os sujeitos, um processo intersubjetivo que levasse o ser para a empatia, além de uma atenção frente às mortes na segunda pós-guerra, sob o olhar do trauma e do silêncio. Em 1949, Camus proferiu, no Brasil, a conferência chamada Tempo dos Assassinos,
no qual o autor diz que quando a morte se transforma em estatística, em apenas um número, algo não está sendo feito corretamente. Esses dois eventos que Camus participou são frutos de um cabedal enriquecedor, consumido por Camus ao longo do seu processo de aprendizado na filosofia, na literatura e no teatro, por exemplo, a fim de estabelecer uma construção teórica metodológica, ou seja, a meu ver, Camus, já em Núpcias e em Um Avesso ao Direito, começa uma construção sobre a subjetividade do homem, sobre linguagem e a crise humana, além da poesia. Em 2019, Serge Martin, professor de literatura contemporânea na Paris 3, falou a respeito de Camus e a sua voz poética, dizendo, cito Serge Martin, portanto, ele não é mais poeta do que escritor, seu trabalho é viver. Fim de citação. A partir de Martin, começamos a entender um outro viés de estudos em Camus que nos leva ao ensaio filosófico Homem Revoltado. O pensamento de Camus foge da regra, ou seja, ambientando-nos a partir da teorização filosófica francesa dos anos 40 e 50, a linguagem em Camus era vista pelo escritor como possibilidade de quebra. Começamos em Camus um trajeto sobre a vida, o sol e o amor, e vamos para a recusa, o consentimento e o assassinato. Vejamos, estamos teorizando para além da regra, entendendo as construções sobre o que sentimos e progredimos para além daquilo que é dito para nós. Afinal, essa recusa e esse consentimento são frutos do absurdo? Penso que sim. E essa noção de absurdo, que parte da nossa voz, coincide com todas as interpelações que regem a nossa existência. Porém, assim como Camus, nós realizamos uma quebra de regra. A voz que ladra tem razão, a mais justa e sincera, e essa voz é a da revolta. Aliás, em Totalidade e Julgamento, terceira parte de O Homem Revoltado, Camus encaminha uma discussão interessante, além de tantas outras que estamos discutindo neste webinário, e que fala muito sobre os tempos que estamos vivendo. Que voz será a nossa, e como faremos para sermos escutados, diante de um império que impõe guerra, obscurantismo e tirania, afirmando que está dando fraternidade, verdade e liberdade? De fato, a travessia do absurdo para a revolta coloca face a face a nossa subjetividade e essa crise que está fazendo com que a gente exista e resista. Utilizando aqui as palavras de Adele King, no livro Camus, de 2010, sobre o homem revoltado, precisamos fazer um apelo e falar sobre tolerâncias e limites. Ademais, como aqui estamos falando sobre uma travessia em Camus, precisamos lembrar também que a construção do sujeito parte da díade, absurdo e revolta, sobretudo quando lembramos que, em O Mito de Sísifo, Camus já nos alertava. A revolta dá valor à vida. E essa consciência e essa revolta diante do absurdo é o nosso grande desafio diário e é sobre isso que estamos aqui hoje. Partindo desse conceito da crise na humanidade, se o assassinato e a violência são doutrinas, os carrascos, juízes, governantes têm todo o direito de administrar a morte, como nos diz Camus. Logo, como podemos pensar e falar sobre a subjetividade em um tempo tão assassino, sobretudo enquanto existimos em meio à pandemia? É o que tentarei falar um pouco aqui hoje. O absurdo, para Camus, é composto por uma tríade: o eu, o mundo e essa relação, a partir da experiência intersubjetiva que me une ao mundo. Esse eu, o sujeito, é um ser solitário e encontra-se em um mundo no qual prevalece a falta de sentido. Por mais que tratemos do ciclo do absurdo como um movimento solitário, onde buscamos a nossa própria experiência na existência, estamos, de certa forma, estabelecendo uma relação com o mundo. Nós somos introduzidos em uma espécie de crônica narrativa, uma crônica absurda, que é a narrativa histórica. A revelação aos olhos do sujeito absurdo, presenciada nos discursos de manipulação e de controle, é anulada pelo obscurantismo, anulando também o experienciar ao outro que está se revelando. Porém, o mundo não é absurdo, mas sim o que causa esse contraste da nossa existência é a irracionalidade que assume um papel que governa, que exclui e que dita liberdade ao tempo, algo muito semelhante ao que vivemos hoje no Brasil. Sobre o papel do homem no mundo, me recordo das passagens da filósofa Hannah Arendt sobre a contemplação e a ação. Arendt
que possuía um apreço por Camus, nos diz que a experiência fundamental da contemplação para a ação só é possível quando colocamos as próprias mãos e produzimos os nossos sentidos. Não podemos conceber o absurdo e experimentar uma revolta somente através do conhecimento. Precisamos agir. A revolta, para Camus, parte do nós, desse processo coletivo e se tem, portanto, uma posição do homem diante do todo e em meio ao todo, uma teorização inclinada para a ação diante daquilo que vimos como um motor propulsor no absurdo, partindo do eu. Logo, é pertinente encontrar uma perspectiva acerca daquilo que se constrói frente ao absurdo e evidenciar a revolta diante daquilo que enfrentamos em nossa sociedade. Silhuetas, o estado de polêmica, naturalização do assassinato, por exemplo, segundo Camus. A partir da subjetividade, com relação às questões da existência que envolvem todos os sujeitos, sobretudo na experiência, potencializa-se o ato de agir do sujeito revoltado. A revolta se coloca, portanto, segundo André Maurois, como uma experiência de todos. Essa experiência intersubjetiva é o que arranca o sujeito da estagnação e o coloca face a face de outras experiências. Correlacionando Camus e Arendt, não desvinculamos a razão dos nossos sentidos de ação. A relação intersubjetiva, portanto, começa diante de nós, para nós. Desse encontro de eus, que estabelecem uma travessia diante da subjetividade e desse encontro, dessa descoberta, nós negamos e aceitamos. Como Camus, dizemos sim e não. Cito Camus. Hoje não é como uma hesitação entre sim e não, mas hoje é sim e é não. Não e revolta diante de tudo o que não são lágrimas e sol. Sim para a minha vida, da qual sinto pela primeira vez a experiência, a promessa por vir. Aí está a minha pobreza e única riqueza. Fim de citação. Iniciemos novamente o encontro diante da possibilidade da existência e uma travessia coletiva e intersubjetiva. O nosso segundo encontro se inicia. Nego a minha morte, pela via do suicídio, e nego a morte dos outros. Mas nos perguntamos, afinal, que movimento é esse que me leva para a empatia do mundo, enquanto assassinato e tirania são revigorados em meio à crise da nossa humanidade? Estamos condicionados aos tempos onde outros respondem por nossas felicidades e liberdades. A comunicação entre os marginalizados parte de uma leitura da história, onde estará em destaque o outro, ou precisaria estar em destaque o outro. É na relação entre o meu eu e o outro que está a condição dos valores, esse recondicionamento possível diante da revolta pelo viés da comunicação e do discurso da linguagem coletiva. O prefixo re da revolta provoca, aqui, uma nova condição para o sujeito, voltar aos nossos templos, aos nossos corpos e aos sentidos que me foram apresentados é reconhecer uma enormidade de possibilidades de uma criação renovada. Revoltar-se é, antes de mais nada, aprender a reler o mundo, rever o que me foi apresentado e repensar uma nova dinâmica para a minha própria existência. Na conferência Le Crise de l'Homme, Albert Camus, em um recente pós-guerra e com trabalho sobre o absurdo mais consistente após o estrangeiro, diz: nossa vida, sem dúvidas, pertence aos outros, e é justo doá-la quando se faz necessário, mas a nossa morte pertence a nós mesmos. Essa é a minha definição de liberdade. Fim de citação. Não é por acaso que, em O Mito de Sísifo, Camus já falava que, e cito Camus, só posso experimentar minha própria liberdade. Camus trabalhou, portanto, com as paixões coletivas, sendo estes puros enfrentamentos e confrontos. Aliás, como já vimos aqui, não falamos da revolta sem falar do absurdo e sobre esse casamento que remedia a vida do homem. Esse absurdo encaminha-se para a revolta, tornando-se esse movimento um confronto perpétuo do homem com a sua própria escuridão, como escreve Camus. Ela é exigência, presença e consciência ao longo da nossa experiência no mundo. Aliás, ela é presença constante do homem diante de si mesmo, segundo Camus. É em um estrangeiro, mais especificamente na segunda parte da obra, que vemos em Meursault o contraste entre aquilo que somos e aquilo que podemos ser, dos momentos que procuramos colocar em evidência a nossa subjetividade
e quando é tolhida a nossa possibilidade de fala. Em alguns momentos da obra encontramos Meursault deixando de colocar-se como esse eu que enuncia, por estar sujeito a uma sociedade que determina o seu lugar naquele espaço de existência. E aqui cito uma passagem da obra. Mas a mim parecia-me que me afastavam ainda mais do meu caso, reduziam-me a zero e, de certa forma, substituíam-me. Entendo que Meursault passa a trabalhar a sua subjetividade a fim de compreender essa existência absurda da sociedade e da cultura que o cerca. A personagem busca compreender, em meio à sua subjetividade, essa incessante falta de alteridade no mundo. O direito de dizer eu lhe é tolhido, ocasionando uma exclusão no processo comunicativo. Quando lhe é dada a palavra, ela também é controlada, reduzindo sua condição intersubjetiva. Meursault entende que ainda seja uma pessoa, ao passo que, em muitos casos, ele é colocado em uma posição que o impossibilita de enunciar verbalmente. É no encontro consigo de Meursault, em uma praia, diante do sol, ao cometer o assassinato, que a história recebe um novo momento turbulento. Tal turbulência, na personagem, ocorre por diversas vezes de maneira intensa, diante das perguntas e das indagações do seu eu no mundo, com a sua subjetividade. Meursault negou grande parte dos sentimentos, mas aceitou o absurdo da existência. É o encontro do sim com o não. É o estranhamento de um estrangeiro frente a uma sociedade que, em sua grande parte, está corrompida. Como o sujeito não consegue a fuga dessa aura política, cabe a ele elucidar em si a clareza em meio à obscuridade, em meio ao silêncio. O silêncio, ou a simples negação à experiência, é uma prática de escravidão e a fuga desse irrevogável silêncio se transfere ao ato de comunicar-se. Com isso, traça-se um ethos de liberdade e igualdade entre os sujeitos marginalizados. Camus procurava imergir, sobretudo, na relação traumática da guerra e tratar das questões do sujeito de forma a mostrar os traumas decorrentes dos conflitos, principalmente as suas cicatrizes. A felicidade tinha um tempo certo e era preciso imergir na desmedida do mundo. Diante disso, percebemos como Camus encontrou na literatura uma nova forma de ver o mundo e de se colocar na linguagem do mundo. Vemos isso em O Estrangeiro, em A Peste, por exemplo. Seja a partir de Chestov, de Kierkegaard, de Mulher, ou ainda de Guide, Albert Camus sempre procurou salientar as correntes que alimentavam a sua problemática existencial. Na obra Inteligência ou Cadafalso, de 1943, Camus coloca de si, da sua existência, nas críticas que faz das principais obras literárias daquele tempo. Em uma crítica à obra Náusea, de Jean-Paul Sartre, Camus diz: constatar o absurdo da vida não pode ser um fim, mas apenas um começo. Não é esta descoberta que interessa, e sim as consequências e as regras da ação que se tira dela. Partindo da sua subjetividade, ele foi provocado a compreender a sua existência absurda a partir da experiência no seu encontro com o fatídico absurdo. O movimento do absurdo como ponto de partida nos leva, portanto, à descoberta da ação que virá a ser consequência dos meus próprios atos, dos meus movimentos diante de uma revolta. Esse regresso a nós mesmos será sempre diferente, sem anular a experiência anterior na existência. A frequência em que isso ocorre, esse encontro subjetivo que estimula o ser, é o causador daquilo que propicia a intersubjetividade, e a partir daí que começamos a pensar no sujeito da revolta de Camus, mas sem antes constatar esse absurdo. O absurdo sugere um ponto de partida para o indivíduo que reconhece o absurdo que é a existência humana. Isso se dá a priori na solidão. A partir desse ponto de partida, o sujeito sente-se à margem de uma sociedade que oprime, que renega e que assassina. Cabe ao sujeito transpor, ultrapassar esse sintoma através de um novo sentido, como eu falei, do prefixo re, de reinventar-se, dado a sua existência na construção dessa sua história. A filosofia desse conceito, portanto, coloca um eu e um tu em um espaço de constatação, e não de hesitação, de revolta e, de imediato, coloca o ser em um caminho de construção intersubjetiva, como se o estrangeirismo do sujeito encontrasse respostas nesse contraste com o outro. Tal ponto me faz resgatar Camus, que escreve:
Ir até o fim não é somente resistir, mas também se deixar levar. Eu preciso sentir a minha pessoa na medida em que ela é o sentimento que me ultrapassa. Fim de citação. O estrangeirismo é tratado através do conceito de desnudamento do ser. Anteriormente, a obra O Estrangeiro, onde Camus escreve sobre esse eu. Diante desse reencontro consigo através do desnude, Camus escreve: eu sofri por ser sozinho, mas, por ter guardado meu segredo, venci o sofrimento de ser sozinho. E hoje não conheço maior glória que viver sozinho e ignorado. Escrever minha alegria profunda. Consentir ao mundo e ao prazer, mas somente ao desnudamento. Eu não seria digno de amar a nudez das praias se não soubesse ficar nu diante de mim mesmo. Fim de citação. O desnudamento de si como uma perspectiva de encontro, principalmente quando este encontro é realizado consigo mesmo através, por exemplo, da solidão. Como mencionei anteriormente, o absurdo, quando constatado, em meio a essa irracionalidade do mundo, da história da qual fomos inseridos, produz significados e coloca o sujeito como este portador e produtor desse significado, dessa enunciação. Essa produção é o que nos leva a um sujeito transindividual, ou seja, este sendo inseparável da linguagem, onde eu me constituo como sujeito, a partir dessa subjetivação. Precisamos pensar, no entanto, o que será encaminhado aqui, uma possibilidade do sujeito criar novamente, assim como Camus traz no capítulo a criação absurda do mito de Sísifo. Faço a citação da obra. Na experiência que tento descrever e fazer sentir de diversos modos, é certo que aparece um tormento que cada ponto em que morre o outro. A busca pueril de esquecimento, o apelo da satisfação ficam agora sem eco. Mas é a tensão constante que mantém o homem diante do mundo, o delírio organizado que o impele a acolher tudo que lhe deixa uma outra febre. Nesse universo, a obra é, então, a única possibilidade de se manter a consciência e de se fixar em suas aventuras. Fim de citação. Como, portanto, podemos pensar em prescindir essa realidade? É possível criar duas vezes? Através de Camus, podemos compreender que é possível iniciar uma discussão sobre o que eu entendo ser uma revolta subjetiva em meio à crise humana. Em um contexto histórico, tendo em vista a leitura da conferência que Camus proferiu, chamada La crise de l'homme, como já foi dito aqui anteriormente, Camus traz à tona a problemática vista na obra O Mito de Sísifo, sobretudo o contraste da vida absurda para com o recente fim da Segunda Guerra Mundial, e que levaria para uma discussão incessante em Um Homem Revoltado, sobre os regimes totalitaristas, por exemplo. Na conferência, Camus busca situar a questão do sujeito frente ao silenciamento para com as mortes nos grandes conflitos, desses regimes que negam as mortes e que ofuscam os sujeitos através do totalitarismo, colocando o ser em uma posição de não pessoa, em uma espécie de terceira margem. A crise humana versa, portanto, entre a vontade de ser e a falsa, entre aspas, liberdade de ter. Ser sujeito e ter liberdade como sujeito na linguagem no mundo. Com isso, Camus confronta os assassinos do seu tempo, fazendo aqui uma conversa que será utilizada em suas próximas conferências e no seu segundo ensaio filosófico, O Homem Revoltado, de 1951. O assassino, logo na primeira página do ensaio, é colocado em um estatuto de juiz, que é aquele que premedita, que interfere e sujeita o ser aos direitos irracionais, ofuscando por completo. Se estamos diante desses crimes lógicos premeditados e racionalizados, que validade terá nossa experiência se, segundo Camus, só conseguimos agir no nosso próprio tempo entre os homens que nos cercam? Uma possibilidade é, de fato, o consentimento. Consentir sobre o meu eu é partilhar o sentimento de empatia sobre o mundo e com o mundo. Se não pudermos agir antes de sabermos o que representa a morte, direta ou indiretamente, jamais poderemos aprender a conduzir esse eu no mundo. Se sou, passo a reconhecer-me ao nível do mundo, e no nível do mundo, como nos diz Blanchot. Blanchot, aliás, diz ainda, em um espaço literário, que, e cito Blanchot, o que vem ao meu encontro não é que eu seja um pouco menos eu mesmo, é o que existe atrás do eu.
o que o eu dissimula para ser em si. Fim de citação. Só devo sentir o que pretendo sentir se estou consentindo com a dor no mundo. A ver, com as mais de 400 mil mortes, quase 500 mil mortes, por conta da Covid-19, por exemplo. Acredito que seja um bom exemplo para utilizarmos aqui. A revolta é a condição do sujeito para que se crie novamente, que se sobressai da história e de um sistema que o corrompe. Essa revolta subjetiva está ligada necessariamente ao outro, possibilitando a união entre os sujeitos que negam a história. Para além da morte e da omissão, o sujeito revoltado precisa, antes de tudo, viver para criar, e não apenas reproduzir uma história. A fala, o uso da linguagem através da comunicação entre os sujeitos é o que fará com que os seres possam ingressar em uma liberdade na existência absurda. Não mensuramos o que há por vir. Sabemos apenas do nosso tempo presente e que é contínuo, do nosso tempo linguístico que está ligado a essa história em que nós estamos inseridos e em que nós fomos inseridos. Estamos condicionados aos tempos onde os outros respondem por nossas felicidades e liberdades. Precisamos, portanto, experienciar esse eu, essa subjetividade, para marcar cada vez mais a nossa ausência e a nossa voz no campo de presença. A linguagem serve para construir a linguagem, e é na linguagem que podemos conceber o absurdo e encontrar a revolta e a partir da existência diante de nós, de si, para com o outro. Segundo Camus, na desgraça comum, renasce a eterna exigência, a natureza volta a insurgir-se contra a história. Fim de citação. A revolta pode significar algo diferente. O discurso se demonstra com isso como lugar da subjetividade. E há, aqui, uma necessidade de se existir história para que haja significação. A história, tão logo, é uma construção do sujeito, sendo ele o narrador deste tempo, sendo o sujeito dessa linguagem. Como Camus nos diz em O Vento de Djamila, o mundo termina sempre por vencer a história. Conheço bem a poesia deste lugar. Lucidez, indiferença, as verdadeiras marcas do desespero ou da beleza. Enquanto a história é construída, sujeitos impõem circunstâncias que certificam que muitos desses sejam oprimidos e se encontrem em um espaço de doutrina. O processo de opressão é instaurado. A experiência é interrompida e a necessidade de se construir algo novo é trocado pela mesma construção repetida de um produto que conduz e consome uma sociedade. Já estou terminando, Igor. Ocorre aqui... André, oi? Tem 5 minutos, sim, fica à vontade aí. Estou de olho aqui. Ocorre, então, o afastamento entre os sujeitos. O eu se encontra cada vez mais introspectivo e a sua subjetividade é cada vez mais reclusa. Reclusos também são os traumas. Em um século sombrio, o século XX trouxe à existência uma prova de imersão. O assassino, o assassinado, o senhor, o escravo. Porém, esta reclusão não deve ser esgotamento, mas sim uma reversão. Reversão à renúncia. A revolta é uma evidência ao mundo que oprime, que nega a experiência, o movimento e o esclarecimento. A revolta é clareza, afirmação diante do que negamos. É a nossa partilha diante do outro, a fim de afirmar os nossos corpos e as nossas vozes. Enquanto no primeiro ensaio Camus lança a proposta do suicídio como uma outra alternativa ao que é o absurdo da vida, negando-o de pronto, em Um Homem Revoltado, Camus coloca o revoltado como aquele que se rebela. Caminhava sob o chicote do Senhor, agora o enfrenta. Contrapõe o que é preferível ao que não é. Para finalizar, trago aqui uma citação de Camus, do Homem Revoltado, que diz: a medida não é o contrário da revolta. A revolta é a medida. É ela quem a exige, quem a defende e recria através da história e de seus distúrbios. A própria origem desse valor nos garante que ele só pode ser dilacerado. A medida, nascida da revolta, só pode ser vivida pela revolta. Em um conflito constante, perpetuamente despertado e dominado pela inteligência,
ela não vence nem a impossibilidade, nem o abismo, se equilibra com eles. Não importa o que fizermos, a desmedida conservará sempre o seu lugar no coração do homem, no lugar da solidão. Carregamos todos, dentro de nós, as nossas masmorras, os nossos crimes e as nossas devastações. Mas nossa tarefa não é soltá-los pelo mundo, e sim combatê-los em nós mesmos e nos outros. Fim de citação. Reconhecer o absurdo é revoltar-se. É também entender-se como sujeito no mundo. Sabendo que não se fará ou se movimentará sozinho, a sua relação consigo é colocada ao lado das outras subjetividades flageladas, compondo uma multidão revoltada e capaz de comunicar-se diante do vacilo da peste. É, portanto, neste desdobramento do sujeito que se vê a própria reconstrução de um ethos social, cultural e coletivo. Afinal, tudo é linguagem. Nada foge da linguagem, quando ela está ligada à experiência do discurso. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Excelente fala. A gente vai comentar sobre depois, né? E agora, dando seguimento às nossas apresentações, né? Vamos aqui apresentar o Davi Lima. Davi Lima, da UFC, né? Graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, nossa querida UES, né? E assim como Camille, amante do sol e do mar. Davi Lima, fique à vontade para falar. David, né? Querendo falar com o áudio desligado, aí não pode, é um absurdo isso, né? Eu, primeiramente, quero agradecer a todos, a PUC, ao João, ao Mendonça, ao Igor, e todos aqui que estão presentes pelas falas de hoje. Eu, nesse instante, tinha mandado um áudio para o Igor, confessando, né, um tanto do meu nervosismo, porque as pessoas que estão aqui, que estão presentes, são referências para mim, teoricamente, por escrito, e isso para mim é algo muito marcante, né, na trajetória, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista pessoal também, porque esse momento também do encontro do webinário, eu acho um momento muito ímpar, marcante, né, para o pensamento camisiano, para as pessoas que estudam e pesquisam Camus, e é de muito me deixar um pouco, às vezes, sem o que dizer, mesmo que tenha o que falar, né? Eu estava falando isso para o Igor, que é complicado, mas estamos indo. E um outro ponto, antes de começar a minha fala, assim como o Igor fez, como o Jefferson fez também, eu venho manifestar meu apoio aos professores e aos estudantes da UES, que estão passando por uma situação muito complicada. Para quem ainda não ouviu a fala, mas há tendo uma intimidação, né, por parte da Polícia Federal, né, para eles comparecerem por conta de aulas promovidas em 2018, aulas públicas sobre antifascismo, né. Então, eu quero só deixar aqui claro e manifestar apoio, né, aos professores e aos estudantes, né. E, para iniciar a fala, para comentar, né, um pouco sobre Camus, a minha apresentação de hoje, ela vai ser uma dobradinha, né, porque ela vai ser um momento de falar sobre o texto e ler um pouco o texto que eu escrevi para a apresentação de hoje, né. E eu queria também pedir uma espécie de desculpa aqui, porque o texto do título, né, da minha apresentação está bem genérico, mas como engajamento, existência, olha aí, e tinha um outro termo, esquecendo o próprio título agora, que foi para a mesa redonda. Mas uma das coisas que eu queria deixar claro aqui, que eu queria evidenciar no texto, especialmente, é tentar mostrar que boa parte, ou grande parte, ou talvez seja a parte mais elementar, talvez da filosofia de Camus, para alguns, né, que adote essa leitura, é que a fibra da filosofia do Camus, ela é, de certa forma, clínica e combativa, né? E clínica por quê? Né? Clínica no sentido de tentar fazer esse diagnóstico da condição humana, né? Eu acho que o absurdo, ele vem tentar cumprir esse propósito de tentar descrever o que significa essas imagens do absurdo, né?
E eu lembro de um texto do Melanson, né, que é um professor canadense, que ele cita que, em termos das palavras, né, parece que o absurdo, às vezes, parece ganhar vários tons, né, e em vários momentos o absurdo parece significar, em várias obras, coisas, às vezes, em menor grau e, às vezes, um maior grau, assim, no sentido de que parece que aquela palavra, ela tem um momento de um absurdo mais simples, de uma coisa qualquer, como também de uma forma mais grandiosa, como a gente pode pensar também a ideia do absurdo. E eu vou tentar mostrar isso no texto e, claro, não me prender ao mito de Sísifo, mas mostrar esse lado combativo da filosofia do Camus, inclusive combativo a essa situação e essa dimensão do absurdo, né? Do que significa esse absurdo, e o porquê ele é importante. Inclusive, eu acho que ele é importante como um experimento ético. E como assim? É um ponto que eu devo comentar também com vocês, uma proposta de leitura, de ver a revolta e o absurdo como esse experimento ético, né? E como é que ele, a partir dessas duas noções, ele desdobra e ele busca compor a sua moral, né? E para pensar isso, eu não sei se eu estou fazendo de uma forma indevida ou não, né? Mas eu tenho que agradecer muito aqui o Manuel da Costa Pinto, né, que ele comentou aqui, eu não sei se ele está aqui presente, mas para a minha dissertação de mestrado, foi uma das grandes referências, né, minha dissertação de mestrado, ela tem um título, o Albert Camus, uma interpretação moralista do pensamento de Camus, vai nessa direção, né, e para mim foi um autor, um pesquisador que abriu muitas leques, assim, de referências para mim, né, Jan Starambinski, para pensar o ensaio, uma série de outras coisas também. E aí, passo a leitura do texto para comentar um pouquinho sobre esse filósofo querido e amado, ou às vezes odiado por uns, mas estamos aqui um pouquinho para falar um pouquinho sobre ele. Eu passo para a leitura e, por alguns momentos, vou fazer algumas intervenções para comentar. Beleza? Eu espero que vocês estejam ouvindo bem e desculpem qualquer coisa das intromissões dos barulhos, mas é porque moro no Pirambu e aqui tudo acontece. Bom. Tá ótimo, David, tá ótimo. Valeu, Jefferson. Vou comentar aqui. Eu queria primeiro lançar uma imagem. Camus, ele diz que a felicidade e o absurdo são filhos, né, da mesma terra. E para pensar nessas imagens como o absurdo, eu acho que a felicidade, inclusive a revolta, né, como filhas da mesma terra, eu trago essas imagens para começar o texto, né? E eu coloco e começo a leitura assim, tanto em Um Mito de Sísifo, quanto em Um Homem Revoltado, os temas do absurdo, da revolta, da existência e da felicidade são postos em cenas e avaliados na obra de Camus. Minha interpretação indica que ele aposta nessas imagens e nessas discussões a fim de mostrar que parte da sua filosofia, ou a fibra de sua filosofia, ela é clínica e também, no último, uma noção de revolta que é favorável à vida. E aí eu cito Emmanuel Germano, né, que ele explora essa questão da parte do diagnóstico, esse termo diagnóstico, dessa seguinte maneira, e ele coloca assim, abre essa citação, em Camus, o objetivo da filosofia está entre a pedagogia e a medicina. A virtude da filosofia é clínica. Camus conscientemente resgata um ideário pré-socrático ao relinhar os ideais da filosofia e da medicina em Um Mito de Sísifo. Trata-se-á de um esforço de diagnosticar o mal-estar da condição humana e elencar atitudes face à absurdidade. Fim de citação. Como continuidade desse raciocínio, entendo que outras atitudes são despertadas após o diagnóstico desse mal-estar contido na condição humana. Seria uma postura, a partir das reflexões, das noções do absurdo e da revolta, que Camus prezaria por um princípio de culpabilidade racional, que é um termo que ele utiliza, né, no final da introdução, né, do Homem Revoltado. Eu acho que esse é apesar dele, eu acho que ele não explorar tanto, mas dá uns insights que a gente não sabe para onde às vezes vai dar, né, mas depois eu comento sobre isso, se possível for. Para ilustrar essa descoberta, eu entendo que é necessário, né, expor algumas condições consideradas em Um Homem Revoltado, que tocam na ideia que é referente ao absurdo e à revolta. Ambos participam da reflexão e da percepção para uma necessidade de elaborar valores comuns
a partir dessa ideia de uma culpabilidade racional, né? Sobre isso, nesse ponto, né, nesse aspecto, eu faço uma citação do Camus, que diz assim, sobre o absurdo, né? O absurdo, assim como a dúvida metódica, faz tábula rasa. Eles nos deixam sem saída, mas, como a dúvida, ao desdizer-se, ele pode orientar uma nova busca. Com o raciocínio acontece o mesmo. Proclamo que não creio em nada e que tudo é absurdo, mas não posso duvidar da minha própria proclamação e tenho de, no mínimo, acreditar em meu protesto. A primeira e única evidência que assim me é dada, no âmbito da experiência da absurda, é a revolta, é esse protesto, né? Privado de qualquer conhecimento, impelido a matar, eu consenti que se mate, só disponho dessa evidência, que é reforçada pelo dilaceramento em que me encontro. A revolta nasce do espetáculo da desrazão, diante de uma condição injusta e compreensível, e mais, seu ímpeto cego reivindica a ordem no meio ao caos, e a unidade no próprio seio daquilo que foge e desaparece. A revolta clama, ela exige, ela quer que o escândalo termine, e que se fixe finalmente aquilo que até então se escreviam, se entrega sobre o mar. Sua preocupação é transformar, mas transformar é agir amanhã será matar, enquanto ela ainda não saber se matar é legítimo. Ela engendra justamente as ações cuja legitimidade lhe pedimos. É preciso, portanto, que a revolta tire as razões de si mesma, já que não consegue tirá-las de mais nada. É preciso que ela consista, examinasse para aprender a conduzir-se. E aqui esse elemento, quando ele termina nessa citação do elemento do conduzir-se, eu acho tão importante, porque ele, no início do Homem Revoltado, ele coloca que antes das preocupações em chegar, às vezes, às causas últimas, eu acho, vai nessa direção, o pensamento, mas ele diz que é importante essa condução no mundo, né? E um outro ponto que eu destaco, quando ele vai pensar, né, sobre a sensação, sentir a injustiça, né? Ele coloca, nós não sentimos, né, citando aqui de uma maneira livre, né, nós não nos sentimos injustiçados, melhor dizer, por contrariar uma ideia de justiça. Nós sentimos isso mesmo na nossa pele. Então, ele parte por antes da definição do que é, definir, por exemplo, no sentido do que é em si mesmo a justiça, a gente, no nosso pensar humano, em termos humanos, né, a gente sente essa injustiça. E eu fico imaginando se esse sentimento tem a ver, talvez, com essa segunda natureza, como eu tinha perguntado ao Caio, né, e é uma questão para mim, para pensar, para explorar, mas o que eu quero pontuar nesse momento aqui é que essa relevância que há de como se conduzir diante desses fatos que eles consideram importantes, que no caso do absurdo e da revolta, que ele coloca aqui que a revolta como esse movimento que ele vai para além do absurdo, só que ao mesmo tempo ele já vai questionando esse movimento da própria revolta, porque ele vai questionando no sentido de ser, por exemplo, a grande preocupação dele. A revolta é um movimento, mas esse movimento, onde a morte ela é provocada e legitimada, ele é legítimo. Então é uma questão que eu acho o que o Camus coloca muito bem, porque o ensaio, eu imagino que o ensaio do Homem Revoltado, ele vai nessa parte de pensar a dimensão da revolta num grau muito grande, né, de tentar refletir os efeitos da insurreição, né, da rebeldia, né, e pensar, e a maneira como ele vai pensar isso, em dialogar com Nietzsche, de pensar a questão do ressentimento na revolta, de tirar essa associação da ideia de revolta também de uma revolta não ressentida, eu acho interessantíssimo para pontuar que essa revolta não é como o professor Caio estava colocando no sentido da inveja, né? Mas é aquele ponto de reivindicar aquilo mesmo que você né? Ele coloca, e além disso, né, de reivindicar um sentido, né? Ele tem lembrando aqui, de um ponto do Camus, ele coloca que o ser humano o único que reclama o sentido da sua vida. Então, e ele está pensando isso dentro de uma ótica humana, né? Não é de uma ótica como ele coloca, que eu acho que é uma brincadeira, e também falando sério, na ótica de um anjo, por exemplo, na ótica de um homem, né? Um homem de seu tempo, né? Um homem que quer refletir o seu tempo,
os acontecimentos do seu tempo e saber como se conduzir, como pensar um outro tipo de revolta, que não são aquelas revoltas que ele vai entender como se tivessem traído, né, esse sentimento que ele coloca do revoltado, no sentido de que o homem revoltado deve ser aquele que consegue diminuir o sofrimento humano. Então, nessa direção, né? E aí, passando desses comentários que eu acabei fazendo, voltar ao texto, após a citação desse elemento que ele coloca dos conduzir, ele diz, né? E aí, continuando o texto da minha parte agora. O tema do absurdo é retomado em um homem revoltado, até mesmo para que se tenha no horizonte a imagem da experiência como um sentimento absurdo. Ela é mantido como algo válido à consciência humana e avaliado conjuntamente a noção de revolta. As duas noções expostas por Camus também se propõem em seu objetivo exemplificar os excessos de violência presentes em seu tempo. Na concepção de Camus, os excessos de violência podem estar travestidos no absurdo e na própria revolta também, né? Ciente disso, ele considerava que essas maneiras de violência deveriam ser abundantemente combatidas. Nesta direção, Camus pensa que o homem revoltado, consciente e solidário ao sofrimento humano, aposta uma forma de revolta, uma forma de vida, onde se propõe planificar valores que são favoráveis à vida, né? Desse modo, a proclamação do sentido, né, que presente lá no homem revoltado, seria, por sua vez, pela exigência de valores que rivalizariam com o aspecto dilacerante que o experimento do absurdo ou da revolta pode provocar na vida entre os homens, como no caso do suicídio ou do assassinato massificado, que são encarados como efeitos danosos que o absurdo pode provocar, no caso do suicídio, ou então, por exemplo, o assassinato massificado, que é um tipo de revolta pode provocar também. Então, aí eu acho que a gente pode pensar numa espécie, né, da relação que o Camus pode ter com o absurdo. Ela pode, de um certo raciocínio, cair nessa dimensão assim, do suicídio, não o próprio Camus colocando isso como uma conclusão, mas que isso pode ser um efeito do absurdo, e assim como também uma certa rebeldia quando legitima e justifica o assassinato, né? Então, esses tipos de absurdo, esse tipo de rebeldia, é aquilo que Camus, acho, busca no horizonte de sua filosofia evitar. Camus, inicialmente, apenas descreve essas situações, suas condições. Mas, antes mesmo de descrevê-lo, no caso como o mito de Sísifo, ele já põe, né, que aquele estado do absurdo é algo provisório, que ele vai descrever aquelas cenas, aquelas imagens do absurdo, mas vai ser algo que é provisório. Então, por essa razão, ele estaria longe, né, de realizar uma apologética do absurdo, né, no caso de um absurdo que a gente pode compreender como algo destrutivo. O autor de O Estrangeiro, como dissemos, não faz do absurdo uma conclusão, e sim um ponto de partida. Por mais que nunca se supere esse estado presente no homem e no mundo, o homem, na filosofia de Camus, pode ser compreendido como um revoltado contra esse estado absurdo, por mais insolúvel que esse problema possa ser ou parecer. Até porque a noção do absurdo pode ser encarada como uma imagem que suscita, no homem consciente, a perpétua tarefa indagadora. Essa pode ser uma das facetas do absurdo para o homem. A imagem do absurdo entraria numa matemática camusiana, assim como a ideia da revolta, possuindo seus vários tons. A dúvida constante é uma dessas tonalidades que atinge o pensamento de Camus. A revolta, por exemplo, é tingida pela preservação e a indagação constante. Para tanto, é necessário decidir-se pela conservação da vida para que o exercício da dúvida seja contínuo. Inclusive, para o próprio absurdo existir, é imprescindível a vida, assim como a revolta também, né? Diante do absurdo e da revolta, o pensamento camusiano é fiel a uma atitude que opta pela tensão criadora. E, por essa razão, a vida é imprescindível. Até mesmo para a gente manter esse estado, né, do absurdo, é necessário e imprescindível a vida. Entretanto, por isso que também é o argumento que ele utiliza contra o suicídio também, né? Entretanto, essa atitude interrogante nem sempre é preservada. Ela, por vezes, tende aos extremos. Quando uma das nuances da revolta não conserva a prudência da conduta interrogante, ela pode se afastar de ações que preservam a vida.
Tal afastamento pode promover o sofrimento, uma vez que a revolta pode assumir-se em tipos de revolta que desembocam em assassinatos de cunho niilista. Sobre esses tipos de revolta, nomeada como revolta irracional, né, revolta racional, Camus descreve esses tipos de revoltas cometem desvios. E ele diz, né, que o crime racional, citando Camus, né, o crime racional e o crime racional traem igualmente o valor revelado pelo movimento da revolta. Vejamos o primeiro. Aquele que nega tudo e autoriza-se matar, o sádico, o dandy assassino, o único impiedoso, Karamazov, os partidários do bandido enfurecido, o surrealista que atira na multidão e reivindica, em suma, uma liberdade total, a ostentação sem limite do orgulho humano, e o niilismo confunde na mesma ira criadora e criaturas. Ao suprimir todo o princípio de esperança, ele rejeita qualquer limite e, com uma indignação cega, de cujas razões nem se dá conta, acaba julgando que é indiferente matar aquilo que está fadado à morte. Passo para a leitura. Não sem motivo, Camus anuncia, em O Homem Revoltado, que mesmo a filosofia seria instrumentalizada a tomar partido a soluções extremas que poderiam legitimar, inclusive, assassinatos. São movimentos políticos ou atitudes individuais, como lógicas de controle que acabam por acentuar os contornos do egoísmo, da não coletividade. Por essa razão, ele acusa aqueles que traem o valor revelado pela revolta. A figura do surrealista, descrita na situação acima, né, exibe, que é essa que chega atirando contra a multidão, descrita acima, exibe um personagem que desviou o sentido originário da revolta. Para Camus, atirar abertamente na multidão seria uma prática de violência desmedida. Por mais que a justificativa seja pautada em valores estéticos ou em nome da irrestrita liberdade, tal ato é, conforme o pensamento camusiano, uma atitude desproporcional, um tipo de violência. Né? Se a experiência absurda fosse uma conclusão, sem contraponto algum, não haveria sentido julgar situações ou atitudes como algo desmedido ou injusto, caso aceitemos que a vida não haja sentido algum. Na contramão disso, entendo que a obra de Camus, ela não é muda, ela não é uma filosofia da não-significação. Entretanto, para que haja um contraponto ao absurdo, para que afirmemos que as revoltas traiam o valor da revolta, é necessário haver uma ideia originária, que seja parâmetro para confrontar com o absurdo ou para dizer que algo seria injusto, ou que teria traído, por exemplo, o valor da revolta. Então, é a necessidade de parâmetros, né, para a construção moral, né, e ao exigir um valor, o pensamento camusiano tenta realizar uma reviravolta diante da condição muda que o absurdo em sua plenitude provoca. Após enumerar situações absurdas, Camus recusa calculadamente o absurdo e, através dessas rejeições, que o filósofo franco-argelino procura construir práticas de vida, exigir uma moral e desenvolver uma certa arte de viver. Somente a partir dessas exigências de um valor, do cultivo de uma prática de vida, que podemos pensar um comparativo e dizer que o pensamento camusiano acusa que alguma coisa cometeu um desvio, uma vez que algo não está em conformidade com aquilo, ou que tal atitude rompeu-se com o proposto, isso é, traiu o aspecto originário. É por essa motivação que entendemos que Camus não acusa alguém ou algum movimento de traição de forma gratuita. Para ele, os valores do homem revoltado, quando não guiados pela modéstia e pela prudência, podem provocar miséria e violência. Sem qualquer parâmetro ético, porém, haveria sentido mencionar que houve traição, se não há certeza de que esse mundo possui um sentido inerente a ele mesmo? Por que a preocupação com o certo e o errado, né? Para Camus, caso aceitemos a radicalidade do absurdo, para Camus, quase aceitemos a radicalidade do absurdo, esses julgamentos entre o certo e o errado, né, não fariam sentido algum. Como contraponto, Camus busca elaborar parâmetros na tentativa de evitar os erros cometidos por aqueles que se afeiçoam pelo culto, que eles chamam de culto, lá no mito de Cisne, a universalidade. Camus identifica que esse valor está impregnado a certas tradições filosóficas, valores que não põem em seu próprio horizonte, a dimensão da dúvida, né? Eu acho que aquelas que acabam cometendo um suicídio filosófico, né? Como ele vai colocar, quando o horizonte da dúvida ele é substituído, ele é tirado.
Por isso que também o absurdo ele tem esse papel importante, né, como um elemento de dúvida, né, uma tensão constante junto com a revolta também. Isto é, de duvidar da verdade da própria prática. Assim sendo, o pensamento keynesiano busca seguir outra direção, sem ter ou sem cultivar, como objetivo principal, a tarefa de captar a essência do mundo. Seu interesse filosófico busca, na verdade, elaborar outras práticas de vida que sejam coerentes com os valores mais modestos. Camus assume esses preceitos a fim de tentar evitar os piores contornos do dogmatismo violento, que gerariam um desdobramento ético de uma moral violenta, ao que ocorre nos regimes totalitários, por exemplo. Acerca disso, a atenção de Camus volta, principalmente, para aqueles que fazem da filosofia álibi para tudo. Em Um Homem Revoltado, a análise realizada acompanha justamente o raciocínio daqueles que fazem da filosofia um instrumento de justificação para tudo, inclusive transformar assassinos em juízes, como ele cita. Partindo desta perspectiva, o filósofo vê perigos em relação à ética e à política, caso essa lógica seja incorporada à vida cotidiana. Para o pensamento keynesiano, cita, né, a partir do instante em que o crime é racionalizado, ele prolifera como a própria razão, assumindo todas as figuras do silogismo. Ele, que era solitário, como um grito, ele universal, como a ciência. Ontem julgado, hoje é a lei. Em Um Homem Revoltado, por exemplo, o rebelde aparece também como aquele que é situado antes e depois do sagrado e dedicado a reivindicar uma ordem humana em que todas as respostas sejam humanas, isto é, formuladas racionalmente. Que posso notar que a preocupação de Camus trata de refletir essas fórmulas de raciocínio, especialmente atento aos protestos e às revoltas de seu tempo. Além de que, para ele, a revolta só faz sentido no interior da sociedade ocidental, ou seja, isso como ele coloca lá no Homem Revoltado. Ou seja, não se universaliza essa noção a todos os povos de todas as épocas. A gente tem 5 minutinhos? 5 minutinhos. Beleza. Como dissemos, como digo, que Camus visa não cometer o erro de outras épocas, onde se colocava os enunciados gerais e os sentimentos como algo universal. Em seu cálculo, nem o absurdo nem a revolta seriam esses sentimentos universais. Ambos são sentimentos como os quaisquer outros, e através deles podemos experimentar suas forças e, de certa forma, extrair outras condutas, a partir mesmo do mesmo princípio, como a revolta ou o próprio absurdo. Para fazer um comentário em relação à ideia do absurdo, mas fazendo um link com outra obra, mas eu acho uma imagem interessante para se pensar, de como, às vezes, o mesmo princípio pode ser deduzidas morais diferentes. Eu acho uma obra emblemática pensar sobre isso, as cartas do amigo alemão, né, onde vai ter 2 ateus, e eles, a partir de um mesmo princípio, como eles mesmos explicitam na carta, no diálogo, né, eles deduzem morais diferentes. Por exemplo, com a moral da força e da violência, inclusive, que não hesita em matar, e um outro não. E o outro, há um ponto em comum, o lugar comum é esse, o mesmo princípio. Mas a moral, que é deduzida desse mesmo princípio, é outra. Acho que com o absurdo, o Camus, eu faço esse comparativo, né, que é a imagem do absurdo, junto com a da revolta, Camus faz essa aposta. E às vezes é interessante que, às vezes eu circulo tanto no mito de Sísifo, como às vezes no Homem Revoltado, esse termo na aposta, eu fico às vezes querendo puxar para Pascal, né, fico pensando, será que o Camus está utilizando também nesse sentido, né, de fazer essa aposta no absurdo e na revolta, no sentido assim de usar essas 2 noções para a felicidade, no sentido de apostar, mesmo diante de um mundo do sofrimento, de apostar na felicidade, de apostar numa moral que busca preservar a vida, busca criar, e aí é o que ele vai se diferenciar, por exemplo, daquele que ele vai colocar como inimigo mesmo, lá nas cartas ao amigo alemão, que por mais que eles tenham ali o mesmo princípio, a maneira como eles se relacionam, né, com aquele mesmo princípio é diferente. Então, assim, e inclusive combativa, porque ali o outro pode ser um inimigo dele, é um inimigo dele. E no Homem Revoltado a gente pode pensar essa mesma coisa, né? Uma pessoa que é um rebelde em um determinado local, pode ser aquele rebelde que esteja contrário a mim, no sentido assim de querer me aniquilar, né?
Então, o que fazer, né, diante disso, né? Que tipo de linguagem comum a gente pode pensar? E eu acho que está nos momentos finais da fala. Eu espero que, em alguns pontos, eu tenha conseguido ter tido alguma clareza na minha comunicação, que não tenha sido tão absurdo assim, né, do fato de ser obscuro. E eu fico lembrando que Camus, né, ele preza muito pela clareza da linguagem, né. O texto da inteligência cadafalsa, ele vai nessa direção, né, de pensar que, às vezes, o escritor, né, às vezes, quando ele vai pensar o texto da Madame Lafayette, né, às vezes requer esse sacrifício de ser claro, e a gente não construir, às vezes, um texto incomunicável aos outros, né. Essa é uma preocupação, às vezes, que tem essa dimensão, né, também com o leitor. Ele falando dos bons escritores na França, né. E acho que, para concluir, né, essa fala em relação a essa experiência que tem com o absurdo, né, e eu vou só citar uma citação que diz assim, essa de que e falando sobre o absurdo e da revolta, né, que é uma dimensão interrogativa imprimida às investigação filosófica. E, por fim, ficou aberto assim, às questões e ao diálogo mesmo, e agradecido também por esse momento. Eu não sei se já passou esses 5 minutos. Tem 1 minutinho, Davi. 1 minutinho? Então pronto, então eu vou citar. E como dissemos, Camus visa não cometer o erro de outras épocas, né, onde se colocam os enunciados gerais, isso que eu li. Através deles, podemos experimentar suas forças e, de certa forma, extrair outras condutas. É um revoltado, esse sentimento universal. Ele entende esse sentimento universal como uma atitude mística, que deve ser denunciada ou confrontada, né? Além de ser um desmedido humano, em que vê o sentimento experimentado a expressão do universal, da verdade. Meu entender, Camus bem sabe que realizar essa distinção não diminui nada o poder dos sentimentos nas vidas humanas, mas o reconhecimento dessa diferenciação pode ser útil àqueles que germinam a dúvida em relação das essências, da universalidade. Tenta-se com isso evitar problemas como a cegueira do dogmatismo, e, em certo sentido, ele aposta numa razão a qual se percebe como limitada, e que não consegue resolver todos os problemas do mundo e de si mesmo. Ao perceber isso, ao tentar ser isso, né, cria, de certa forma, estratégias menos ambiciosas, portanto, mais modestas e cautelosas diante do pensamento. Por mais que ouse tudo a enfrentar, por mais que seja mais modesta, a gente vê uma modéstia, mas que numa direção de querer enfrentar tudo, só que com uma certa cautela, uma dimensão que preza por um pensamento de uma modéstia, né? E eu encerro a fala por aqui, e aí é isso, agradeço demais. Show de bola, David, André, muito bom, Davi. Show. David, muito obrigado pela sua participação, muito bom. Sim, Leanderson, deve estar passando o carro do ovo lá, com certeza. Tá, com certeza, não tenho nem dúvida. Aqui passa o carro do pão, né? São vários tipos de pão, então, fabuloso. Gente, vamos abrir agora para as discussões, perguntas, microfone aberto também, certo? Vamos fazer assim, tem uma pergunta oficial, que é do Jefferson, certo? Mas vamos abrir também o microfone, se vocês quiserem comentar, se quiserem perguntar, alguma coisa do tipo, tá certo? Eu vou fazer o clássico comentário, né? Primeiramente da fala do André. André, parabéns. A gente se conhece há pouco tempo, né? Mas é uma amizade muito boa. Você é um cara muito legal, muito inteligente. Está com a gente aí no grupo de estudos do Camus, né? Sempre muito participativo. Agora, muito interessante a tua pesquisa em relação à linguagem. Por quê? Como eu tinha falado com a Samara antes, a gente, da filosofia, fica só na exegese do texto. Então, a gente fica fazendo... o que é que o cara quis dizer com isso? Qual o conceito? Blá, blá, blá. Aí pega Hegel, pega Platão e por aí vai. Mas, trazer esse viés que a Samara trouxe da Gênese, da pesquisa do texto, do envolvimento biográfico, parece uma coisa de arqueologia, né?
ela indo lá, pegando os textos, vendo e tal e tudo mais. E quando a gente vê essa tua fala também, André, no sentido linguístico, né, a gente já consegue observar as personagens camisianas de uma outra forma, né? Por isso que eu acho tão legal que o grupo que o Jefferson comanda todos os sábados, né, que a gente organiza e tal, tenha também psicólogos, porque a gente também vê agora o caminho numa outra perspectiva, né? O Nicolas, acho que o Nicolas está com a gente aqui hoje, estudando uma perspectiva de Camus com Jung, né? Que é uma coisa que eu nunca imaginei, né? Então, essa tua pesquisa também, no sentido linguístico, também eu nunca imaginei. E é muito rica, porque esse trato do Meursault, né, de forma linguística, você tentar ver o que é que tem ali explícito, o que é que o autor quis dizer, com certeza a gente acaba observando muitas coisas, né? Vai fundo, vai em frente e continue fazendo aí esses trabalhos para a gente poder divulgar, né? Você esconde esses trabalhos da gente no YouTube, mas a gente vai lá catar e vai colocar. Essa questão que tu disse de uma busca por uma visão do hoje, eu gostei muito que durante a tua fala tu sempre inseriu o hoje. O que nós estamos vivendo hoje, a pandemia e o governo que nós estamos evidenciando, né? Isso é muito importante, porque apesar de nós estarmos falando aqui de Camus, de um livro escrito há 70 anos atrás, é muito bom a gente fazer esse link, não só com a Segunda Guerra Mundial ou com a Guerra Fria. Claro, nós somos reflexos das duas coisas, por geração, né? Nós ainda vivemos muito de tudo isso. Mas também de você pegar esse negócio do que está acontecendo hoje no Brasil. Então, isso é muito importante, sim, com certeza. Gostei também muito da tua fala sobre a solidão, e aí você utilizou essa passagem tão bonita que é dentro ali de Núpcias, né? Que é o verão de Gemila, né? Núpcias do verão, bodas em Tipassa, né? Inclusive a Record vai lançar agora, relançar, né? E também de mostrar para a gente a crise humana, que é um texto pré-O Homem Revoltado, né? Parece muito mesmo que o Mi, depois de Calígula, parece que ele só tinha uma coisa, trabalhar um ciclo de ensaio em relação à revolta, né? Então isso realmente é muito rico para a gente. Se a gente tivesse combinado, no final das contas, André, da Samara falar sobre os manuscritos e tudo mais, e de você falar sobre a crise humana, não tinha dado certo, entendeu? Então, por isso que eu fico muito feliz de vocês meio que se complementarem nesse sentido, né? Muito massa. Da visão aí, tá com a gente há muito tempo, muito querida aqui da galera do Ceará. Muito boa a tua exposição em relação à noção do absurdo da revolta, né? Travar, imbricar essas duas coisas, é muito importante isso. Agir é matar, né? E quando a gente não sabe se ainda é permitido matar, né? Foi um dos pontos altos aí da tua fala, com certeza. É uma coisa que fica reverberando aqui, sempre, com o Camus, essa questão do assassinato, né? Não é que ele esteja dizendo que não vamos matar, né? Até porque essa é uma coisa que a gente pode definitivamente aqui deixar de lado. Tende-se muito a acreditar no Camus como um pacifista, um Gandhi, um cara que é paz e amor, uhul. Não é. Ele só acredita que isso não pode ser uma coisa gratuita, né? Tanto é que o Meursault mata gratuitamente, né? É um tema que vai recorrendo, né? Mas ele acredita que se o assassinato for uma resposta, que ela seja em última instância. E aí eu volto exatamente ao que você falou, que é o Cartas a um Amigo Alemão, um texto que infelizmente nós não temos a tradução em português brasileiro, temos apenas acesso em português de Portugal, é uma lástima, mas no Cartas a um Amigo Alemão a gente verifica com todas as letras em que o Camus, a violência para o Camus é a última linguagem, né? Quando ele fala que foi preciso, durante esses 4 anos, que os franceses sangrassem, que os franceses, de alguma maneira, sofressem dia após dia,
para que hoje, finalmente, a gente reconheça que nós estamos do lado certo da história e que vocês, alemães, né, que ele sempre fala, vocês, vós, vão perder, né? E por isso agora nós temos que utilizar também da linguagem que vocês utilizaram, só que nós estamos do lado certo da história, né? Então, realmente, é muito, muito bacana isso. No final das contas, né, não somos mais crianças, né? E nós não podemos mais invocar o poder do amor. Então, essa desculpa não é válida mais para nós, né? E aí você falou também da questão da violência desmedida, atirar contra a multidão, né? A gente não tem como não lembrar dos atentados de escola, né? Das revoltas, sem direção, sem nenhum peso, né? E para não me alongar mais, que já estou me alongando aqui, você disse, no final das contas, me parece muito que o Camus busca um final para uma coisa que desde a contemporaneidade está sendo um grande problema, que é justamente a questão da revolução, da morte violenta, do assassinato e tudo mais. Que não é um problema puramente camusiano, é um problema que já vai acontecendo há muitos anos atrás. Só que o Camus, diferente do Hobbes, o Hobbes quer um governo instituído forte, um Estado que proteja, no final das contas, da morte violenta. E o Camus, no final das contas, parece-me que quer que essa morte violenta não ocorra pelo próprio humano, né? Que o próprio humano tenha essa consciência, essa ética em relação a isso, né? Que tenha essa noção de absurdo, né? Então, realmente é muito interessante. Por isso que o Rui, meu orientador lá da UES, ele diz, vocês, camusianos, têm que ler Hobbes, porque Hobbes é uma das chaves de leitura para o Camus político, né? E eu, tá bom, professor, depois vamos começar a ler o Leviatã e tudo mais. Vou abrir aqui as perguntas, né, e o microfone também, se vocês quiserem. Pergunta do Jefferson, né? O Jefferson falou aqui. Davi e André, a pergunta para vocês dois. O que vocês podem dizer sobre a confusão de algumas pessoas, né, que algumas pessoas fazem, em dizer que o absurdo e o niilismo são a mesma coisa? Como vocês compreendem o absurdo do mito de Sísifo e o absurdo desbotado em O Homem Revoltado? Seria o absurdo um meio para a estrada do niilismo e a aceitação para o crime lógico, sendo o absurdo o álibi filosófico para o niilismo e a negação absoluta? Pergunta aí do Jefferson. Aí vocês comentem, ou um ou outro, não sei, fiquem a cargo de vocês dois. Eu posso começar assim, mas já de antemão falo que é uma pergunta muito boa. Penso que o Davi é Davi, né? É Davi? É Davi ou é Davi David? É o Davi, é David. Penso que o Davi, ele respondeu durante a fala dele, possivelmente, essa pergunta do Jefferson. Mas eu parto também da resposta, Igor, a partir do que tu falou sobre a minha apresentação, e talvez um pouco do que eu fale aqui responda o que o Jefferson perguntou. Eu, quando procuro fazer um estudo interdisciplinar, é muito por conta da gente tentar tirar a filosofia de dentro de uma caixa. E quando eu propus no meu mestrado, e eu vou dizer bem sinceramente, meu projeto foi completamente pro lixo, porque eu fui estudar outra coisa, eu estava levando o Camus para a educação. Fiz o meu mestrado em educação, mas eu acabei não estudando. Acabou sendo uma pesquisa muito proveitosa que eu fiz, me descobri como historiador, na verdade, fiz filosofia. Meu mestrado vem em educação e história da educação, filosofia e história da educação. Mas aí eu pude retomar na Letras, no ano passado, os estudos em Camus, só que de uma outra perspectiva, e realmente é o que mais me chamou a atenção, sempre me chamou a atenção o desafio, e foi de levar para a linguística o Camus, que é algo que eu não tinha visto ainda, eu vi pouco, na verdade, os estudos que eu acompanhei sobre isso, eles se delimitam muito na França, pouca coisa também, alguma coisa nos Estados Unidos, que tirar aquela questão mais formal e dura que há na linguística, assim como a gente também vê essa dureza na filosofia. Então, quando eu parto para estudar o Meursault dentro de uma tríade pronominal, que é o eu, o tu e o ele,
eu tento entender de que forma essa personagem se constrói e é desconstruída dentro da obra. E que essa desconstrução, na verdade, se equivale também muito ao que o outro faz diante da personagem que é o Meursault. Então, o eu, aquele que fala, o tu para quem se fala, e o ele é aquele de quem se fala. O Meursault é aquele de quem se fala. Ele é colocado fora do discurso intersubjetivo entre um eu e um tu. Então, a minha ideia era partir dessa noção, desse estudo, tentando entender como o absurdo se encontrava dentro da obra do estrangeiro. E ainda estou estudando isso, né, porque só daqui 3 anos e meio que eu vou terminar minha tese. A partir disso, eu entendo que no absurdo há, então, uma maneira da gente encontrar um sentido, que existe um sentido. E essa construção, esse sentido, ele vai se revelar através desse retorno, desse prefixo re, daquilo que eu trouxe nessa fala de hoje. Então, eu acho que aí talvez more uma grande diferença com relação ao niilismo, e talvez a dúvida que as pessoas façam entre um e outro, que é essa possibilidade, essa noção que há dessa minha percepção diante do mundo através dessa produção que eu possa realizar de imediato, através desse meu encontro com o mundo e com o outro, através dessa tríade que se dá numa construção sobre o sujeito na linguagem, que é essa construção de sentidos. Então, claro, eu entendo que a minha subjetividade não se equivale à subjetividade do outro, mas entendendo que há essas diferenças que são completamente naturais e que fazem parte da constituição dos da nossa existência na linguagem, mas e como essa linguagem ela é partilhada, a gente acaba tendo contato direto com a tirania, tendo contato direto com os flagelos, tendo um contato direto com todo o tipo de ação que vem acontecendo, no que a gente vem presenciando, na CPI, por exemplo, que eu não consigo tirar os olhos daquilo, por mais que eu fique completamente irritado, eu venho acompanhando diretamente, e a gente vê que ali, né, os sujeitos eles estão se encontrando diante do mundo, mas cada um vai fazendo a sua maneira de enxergar essa existência, de enxergar essa percepção sobre a sua existência dentro do absurdo que é tudo que a gente enxerga. Então, o que para mim, para o outro pode não ser. E, na verdade, é assim que funciona. Bom, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí que eu penso sobre essas questões. Se eu puder comentar um pouquinho, Jefferson, ainda em relação ao teu questionamento, acho que para a gente pensar direitinho sobre essa noção de absurdo, né, acho que a gente poderia também, assim como a gente pode fazer na revolta, né, de fazer uma espécie de tipologia do homem revoltado, talvez a gente possa pensar uma espécie de tipologia do que é esse absurdo, né? Eu acho que a gente tentar saber de que tipo de absurdo a gente está querendo nomear, seja ali na obra do mito de Sísifo, né? Ou seja ali no Homem Revoltado, ou então quando a expressão aparece também em outras obras também, né? E como a gente faz essa associação, né? Talvez essa associação de colocar o absurdo, às vezes como sinônimo, né, do niilismo, às vezes pode ser colocada porque eu acho que a ideia de a gente entender o absurdo, às vezes, como um sentimento, ela pode levar a uma atitude niilista, se a gente imaginar uma atitude niilista no sentido como o Camus nomeia, né, como, se não há algo, se nada faz sentido, eu posso, inclusive, matar minha própria mãe, como tem umas imagens, assim, muito pesadas, né, na obra. E, assim, mas como colocar aqui na discussão, que eu não recordo, mas citar até o livro do Franco, né, sobre o niilismo, que é uma obra muito interessante, né, que ele vai retratar diversos tipos de niilismo, e é uma obra muito rica, que eu conheço, assim, de leitura muito apressada e de muito tempo, assim como tem aquela lógica do niilismo também, que quando eu descobri, meu Deus, há tantos niilismos assim, e eu fiquei impressionado com o grau de discussão que há sobre esse tema, né? E às vezes eu fico até meio assim, não consigo às vezes me atrever, às vezes a responder pela dimensão eu percebi uma tradição grande assim de gente que discute esse tema entre os italianos, a galera na filosofia na Itália pesquisando o tema, e eu fico assim, bom, se a gente pensar aqui a nível do niilismo na obra do Camus, né, se situar mais, de uma leitura mais direta
a ideia do absurdo e do niilismo presente na obra do Camus, às vezes a gente pode mesmo fazer essas conexões, inclusive confundir também, né? Mas e pensar as duas coisas, né, às vezes vinculadas. Claro que como o absurdo, né, se a gente for pensar o absurdo como algo importante inclusive para quando a gente pensa no nosso próprio viver, porque quando a gente vai lá no mito de Sísifo, como no Homem Revoltado, a vida é imprescindível. É um valor que ele defende, inclusive para manter esse equilíbrio entre o absurdo e a revolta. Para que a gente haja consciência é preciso uma vida, para que haja o absurdo é preciso uma vida, para que eu possa me revoltar é preciso uma vida. Então, é um elemento que é imprescindível, né? Então, é um elemento que é imprescindível demais. E aceitar, por exemplo, a consequência, um raciocínio que a gente pode extrair da noção de absurdo, e se for, por exemplo, suicídio, a gente acabaria com essa rivalidade em nossa consciência, por exemplo, do absurdo e da própria revolta, né? Então, a defesa que eu acho que é uma defesa interessante, eu acho uma postura de vida interessante que o Camus consegue ousar e falar sobre nas suas obras, né? De elencar, né? E aí eu talvez seja até mesmo também por influência nietzschiana, né? De adotar a vida como um critério de vida também, né? E o Camus ele vai dando a sua resposta também, né? Sua resposta como na sua medida humana, né? A pensar o absurdo, a pensar a revolta, e como a gente pode associar essa ideia do niilismo. Talvez eu nem consiga responder de uma forma tão precisa a tua questão, né? Porque é uma questão que eu acho que é preciso olhar com cuidado, né? Mas eu acho que para pensar uma direção, né? De como acho que compor caminhos para essas respostas, talvez vá nessa direção, assim como também como o André colocou muito bem aqui, né? E acho que vai nessa direção. E eu tenho uma questão para o André. Eu posso fazer logo ou não? Eu fiquei muito curioso porque falou sobre o Blanchot, né? Pode ficar à vontade, Davi. Fiquei muito curioso com essa relação, né? Da fala em pensar no Blanchot. E se não me falha a memória, né? Às vezes o Blanchot, né, nos seus escritos, né? Vai para uma postura às vezes, de tratar a linguagem, inclusive com aquilo com ele chama ou inacabado, etc. E eu fico imaginando com a relação com Camus. Se Camus, por exemplo, seria um escritor que seria, de certa forma, um tipo de escrita camusiana, seria uma espécie de contraponto assim, para o Blanchot, a forma como eles tratam a linguagem, a linguística, o papel do próprio escritor. Não sei se tu conseguiria me apresentar, sei lá, leituras em relação ao Camus ou Blanchot, porque às vezes é uma vaga lembrança, foi só um insight aqui da leitura do Blanchot há muito tempo, e eu nem sei se faz muito sentido isso que eu estou falando, né? Mas já que veio, né, e como isso aqui, eu não vou partilhar aqui para saber se isso tem sentido ou não, essa pergunta se faz sentido ou não, por aí. Não, faz sentido sim, Davi, faz sentido sim. Infelizmente, eu não estou com marcador aqui não estou com marcador na obra do espaço literário, mas uma das noções assim que eu mais me atenho quando eu vou tentar estudar essa relação que há entre o Blanchot e o Camus é mais numa perspectiva de tentar entender esse vazio, porque tem uma... Tá, consegui pegar aqui peguei aqui a edição do livro do Blanchot, e aí ele vai trazer, por exemplo, transformação que se produz na medida em que o movimento vazio carrega-se de um conteúdo, ao passo que a obra, perdendo momentaneamente ou definitivamente a força e a intimidade com a sua constante gênese, expõe-se dando nascimento a um mundo onde estão em jogo valores que requerem a arbitragem de uma verdade ou que importam ao seu desenvolvimento. Então, o que era na obra a comunicação da obra, expansão de origem e começo, torna-se comunicação de qualquer coisa. Uma das principais coisas que mais me chamam a atenção, e me lembra um pouco do Rancière também, que é estudar a obra como uma teoria do conhecimento e como conhecimento como teoria da obra também, que é o quê? Levar essa obra, entender que há nessa obra uma representação do mundo. E como essa representação de mundo ela se faz diante dessa existência que é partilhada. E dessa existência que é partilhada que se constitui dentro de uma linguagem.
Então, um pouco assim do que eu venho estudando do Blanchot e tentando entender um pouco mais de como se dá essa noção da obra e da própria existência, do próprio eu que se coloca ali, mas que, de certa forma, se encontra num constante absurdo, podemos dizer, enquanto está fazendo a produção daquela obra, é o que vem me chamando mais a atenção. Mas é uma leitura que eu ainda estou realizando, estou fazendo pequenos apontamentos. Eu trouxe aqui um pequeno apontamento, já numa das disciplinas que a gente tem aqui no doutorado, eu também tentei levar um pouco dele para lá, mas por enquanto é o que eu venho pensando sobre. Não sei se eu consegui te responder também, daí. Nada, para despertar, eu acho mais ainda também o meu interesse pelo Blanchot também. Não, é bacana estudar ele. Uhum. Ô, David. Oi. Cara, esses momentos são maravilhosos, sabe? Enquanto você estava falando, o professor Manuel da Costa acenou para você, viu? Enquanto você estava começando a sua explicação, viu? Você perguntou se ele estava, né? Ele estava, sim, e prestou atenção no que você estava falando. Aí ele, mais uma vez, aqui aparecendo. Cadê? Que eu não estou vendo. Eu queria dizer que o primeiro livro de comentador que eu comprei foi um livro do Manuel. Só queria falar uma coisa, eu não sou professor, viu? Eu sou jornalista, nunca fui professor, então obrigado pela deferência, pelas referências aí, mas muito legal, as apresentações foram fantásticas hoje. Ontem eu não pude assistir porque eu estava trabalhando, e eu trabalho alternando trabalho em casa e trabalho fora, então ontem eu não consegui, mas foi ótimo, viu? Parabéns, David. É David ou Davi? David. Tem duas formas, né? É entre o David e o Davi, né? Quase um entre o sim e o não. Aí fica desse jeito. Ótimo, viu? Mas esse aqui foi o primeiro livro que eu comprei. Que bacana. Foi você que comprou? Eu comprei. Foi você, então. Você sabia que alguém tinha comprado? Olha aqui também, que legal. Vocês conhecem o livro do Horácio? Olha aí, que maravilha, professor. Eu sou não, jornalista. Né? Manuel. Chama Manuel. Olha aí, todo mundo mostrando o livro aí que comprou. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês leram o livro do Horácio Gonçalves? O Libertinagem no Sol? Eu adoro esse livro. Eu acho um livro maravilhoso, assim. Eu particularmente não vi ainda. Eu não sei se vocês têm. Davi, Jefferson, Caio. É da Brasiliense, tem uma reedição aí, eles se encontram no Estante Virtual. Olha, é um livrinho. Aí, ó. Fantástico. O Alberto está mostrando. O Alberto tem. Essa eu acho que é a edição mais antiga, né? A edição mais nova. Qual que é que você tem? Acho que o Alberto tem a edição mais antiga. Saiu uma edição mais nova. Saiu uma mais... É igualzinha, eles só puseram uma capa nova. Manuel, eu vou chamar de Manuel. Essa tietagem toda aqui que está rolando com você tem um sentido muito grande, porque a maioria das vezes aqui que a gente teve o primeiro contato com o Camus foi em estrangeiro. E antes de propriamente o estrangeiro, tem um texto teu, né, sobre a introdução ao estrangeiro e tal, tragédia solar, né, e aquilo marca, né, e... que legal. E assim, de experiência própria. A gente sempre fica com aquele negócio, Manuel da Costa Pinto e tal, e aí a gente vai pesquisando e tal. Então, ter a tua presença aqui, nossa, é muito grandioso. Te agradeço. Prazer. Eu queria saber o seguinte, os encontros que eu perdi de ontem, começou antes de ontem, né? Isso, começou no dia 9. Antes de ontem eu não consegui, porque eu fiquei fora. Uhum. Vocês vão disponibilizar? Vamos disponibilizar através do YouTube. Manda por e-mail, o meu e-mail é meu nome, manueldacostapinto@gmail.com. Pronto. Se quiserem me mandar o link para onde eu acho, porque eu queria muito ver as outras apresentações, eu não consegui ver tudo. Pronto, perfeito. Igor, qual que é o canal? Igor, qual que é o canal que vai ser disponibilizado as apresentações?
A gente está organizando qual vai ser os canais, mas de pronto tem um do GEAC, o próprio do GEAC, né? A gente coloca lá as reuniões às quintas-feiras e o programa também Jornadas Camisianas, né? Que é uma live. A gente sempre está colocando por lá. Mas eu acredito que vá para outros, né? Do professor Rafael também, Igor. Do professor Rafael e também do Jefferson, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem o livro que foi organizado pela Record quando teve a comemoração dos 70 anos da vinda do Camus ao Brasil? Chama O Camus Viajante? Eu acho que sim, vimos. Porque ali tem uma conferência que é muito importante, porque ela tem a ver com alguns temas que estão no Homem Revoltado depois. Quando ele veio no filme, ele fez uma conferência. Essa conferência está publicada na obra completa dele, mas para o português só tem essa tradução. E essa conferência, ela, de alguma maneira, antecipa o que ele vai falar no Homem Revoltado. É bem interessante. Interessante. Vamos dar uma olhada, sim, com certeza. É o Tempo dos Assassinos, não é, Manuel? Exatamente. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aqui, essa conferência chama O Tempo dos Assassinos, e ele fez uma outra depois, no Recife, se não me engano, que saiu com... tinha uma confusão no programa. Eles anunciaram uma conferência e ele fez outra. Depois eu tenho até Vocês conhecem o Mário Hélio? Quem que é de Recife aqui? O Alberto. Cadê o Alberto? O Alberto de Recife. O Alberto de Recife, claro. Eu falei com ele, o prefixo dele é 81. O Mário Hélio, então você conhece o jornalista Mário Hélio? Mário Hélio? Não. Estamos de cabeça agora, não. Ele criou aquela revista Continente Multicultural. Sabe quem é? Agora... Alberto, tá baixo o áudio, Alberto. De memória agora, não me recordo. Então, bom, enfim, mas o fato é que daí, quando eu trabalhava na revista Cult, que foi uma revista que eu editava nos anos 90, começo dos anos 2000, eu fiz um número sobre o Camus, e daí eu pedi para o Mário Hélio, falei, Mário Hélio, tem uma confusão aqui, que o Raymond Gay-Crozier, que organiza as obras do Camus para a Pleiade, ele veio para o Brasil a meu convite para um evento. Aí eu mostrei para ele a conferência que eu tinha como sendo a conferência do Recife e o nome. E tinha uma confusão, porque eles anunciaram uma conferência e ele fez outra. Na hora ele mudou o tema da conferência. E o Raymond Gay-Crozier falou, não, essa aqui é essa outra conferência aqui. Daí eu elucidei esse problema via Mário Hélio, porque o Mário Hélio foi ao jornal que publicou a conferência, que deu a notícia, e ele resgatou essa história, tá num texto muito legal do Mário Hélio, que está na revista Cult. Na verdade, tem duas revistas Cult sobre o Camus, e uma delas é uma dos anos, acho que é de 2001, uma coisa assim, e 99, talvez, não tenho ideia, mas eu posso resgatar isso para vocês. Ele estudou isso, ele fez um trabalho meio detetivesco, assim, de descobrir qual era a conferência verdadeira que o Camus tinha dado no Recife. Depois, se vocês quiserem, eu dou um jeito de, talvez, escanear as páginas dessa revista e disponibilizar para vocês. Muito obrigado, professor, viu? Professor, não. Manuel. Eu até sou meio picareta, dou aula. Eu dou um lugar chamado Escrevedeira, aqui em São Paulo, que é um centro de leitura que agora faz os cursos virtuais. Então, eu até dou aula lá, mas professor eu não sou. Né? Não é a encarnação viva da diferença entre o professor e o mestre. Ele resolveu... Foi com gosto. Mas, Caio, foi sensacional te ouvir. Que saudades, viu? Você some, meu. O que eu fiz para você? Vamos aproveitar e discutir a relação aqui, Manuel. Deixa eu contar para vocês. Eu, durante muito tempo, editava um guia da Folha. A Folha de São Paulo tinha um guia de livro que o Caio era colaborador, assim, obrigatório, né? E a gente se formava todo mês, e aí acabou, deixava os livros lá para ele resenhar. Ele acabou, e a gente ficou meio sem contato. Tudo bem aí, Caio?
Vamos pensar nas cartas a um amigo alemão que o Igor falou agora, Manuel. Precisava, né? Olha, a Record tá querendo... A Record vai publicar, não sei se vocês viram, mas a Record vai publicar a correspondência do Camilo com a Maria Casares. Nossa. E eles estão planejando publicar um livro só com as conferências do Camilo, que vai incluir essa que está apresentada, essa que está nesse livro Viajante, e eles pediram indicação para mim por alguns outros textos. Seria interessante mesmo. Né? Seria interessante Perfeito, com os amigos alemãos, né? Perfeito. Eu vou usar um argumento baixo com eles, falar assim, vou falar para eles, já tem tantos leitores, quantas pessoas participaram do webinário? Quantas pessoas estão participando do webinário? Por volta de 230. 230. Pronto, já é argumento. Eles já podem publicar que vai ter 200 leitores por livro. Porque, cara, hoje em dia as editoras têm que pensar na sobrevivência também, né? Mesmo as editoras grandes. Então, saber que tem público para um texto é importante, né? Uhum. Eu acho que eu vou falar para eles. Olha, eu vou mandar para eles o link do webinar e falar, olha, está tendo um evento grande e que se encerrou hoje, tá? Mas que eu acho que justifica publicar mais obras. Afinal das contas, é um autor... Manuel, ano passado, a Vozes, que é a editora que eu tenho mais contato, assim, me deixou em pânico, porque não me deu tradução nenhuma para fazer, né? Mas ainda bem que esse ano começou a voltar. E agora me deram o seminário do Jung, do Assim Falou Zaratustra. 2 volumes de 700, 800 páginas cada. E é o meu desafio esse ano, o seminário do Assim Falou Zaratustra. Ô, Caio, e esse livro... Caio, pelo amor de Deus, Caio. O Caio, esse livro do Eric Werner que você falou, esse da violência do totalitarismo, você está traduzindo por conta própria? Por conta própria, para o pós-doutorado. Ah, é? E você está traduzindo inteiro o livro? Aqui, ó. Eu tenho aqui eu comprei num sebo uns anos atrás, aí eu tirei cópia para poder não judiar dele e estou usando ele aqui Meu pós-doutorado foi renovado agora, né? Eu fiz a tradução do Bariona, aquela peça do Sartre, inédita, antes das moscas. Foi minha primeira parte do pós-doutorado. E agora, para renovação, eu me comprometi e já estava fazendo a tradução desse livro. Entendi. Eu vou sugerir para a Record publicar, porque eles estão atrás de livros, para indicação de livros de ensaio para publicar. Eu vou sugerir para eles. Quem sabe dá certo, né? Perfeito. Não, viu? Que legal esse evento que fizeram. Que bacana. Manuel, a gente vai encerrar agora essa mesa de tarde, né? Tá. Mas com certeza tem agora a palestra das 7 horas. A gente desde já deixa o convite aberto para todos, especialmente para você também. Vai ser um encerramento. E aí a gente vai ter também no finalzinho assim uma pequena deixa, né, do que a gente ainda vai trazer para esse segundo semestre, né? Porque é aquele negócio, a caixa de Pandora foi aberta e agora Camille vai ser apresentado definitivamente. Porque, Manuel, as dificuldades que a gente passou nesses anos procurando professor, procurando orientador, sem evento, nem nada, né? Vamos tentar modificar esse cenário a partir de agora. Claro, muito legal. Te agradeço muito. Ó, se eu puder ajudar de alguma maneira, contem comigo, tá bom? Te agradeço muito, viu? Porque